Posso lhe contar, umedeceu os lábios do solucionador. No entanto, a história é mais lenda do que real. Como você bem pode ver e sentir, a alma humana só pode percorrer aqueles caminhos após a morte, e preferencialmente afogada, diga-se de passagem, ou por meio de algum meio mágico, pois os ventos e as tempestades constituem a inclemente constante desse local. São cruéis e fatais aos mais desavisados ou, por que não, desapegados do amor à vida. Acontece que o senhor mesmo disse há centenas de anos, os reinos do norte, do grande mundo, quero dizer, reinos do extremo norte, gesticulou o solucionador. Não falo do reino do norte, vizinho do reino do meio, de onde eu venho. Me refiro às terras além de Aldebaran. Sim, compreendo, assentiu com a cabeça o capitão. Bom, senhores de poder, reis e rainhas, decidiram escolher 5 figuras para homenagear em forma de grandes e majestosas estátuas. Estas seriam construídas em uma ilha neutra, bem próxima à ligação com a península, cujas encostas, tal qual desse lado do oceano, também são de granito. Mestres de obra altamente especializados foram convocados, e um verdadeiro exército de súditos foi empregado em tal empreitada. As figuras selecionadas foram, indicou com os dedos da mão direita, uma importante feiticeira, um destemido guerreiro, um sábio eremita, uma inocente princesa que morrera muito jovem e, é claro, um navegador Tasso, famoso por ser o primeiro a circunvagar o grande continente. Aqui, o solucionador resolveu apenas dar alguns detalhes sobre o navegador, pois sabia que o capitão iria se interessar muito mais por este último notável. Sim, o capitão sorriu, que a estrela do bravo Tasso sempre guie nossos caminhos, apontou os céus. Que assim seja, respondeu o solucionador, retomando a história. Então as obras se iniciaram. Blocos de granitos foram arrancados de muitos lugares durante décadas, e as imensas estátuas com mais de 150 metros de altura foram construídas. Ficou em silêncio sorrindo para o capitão, que, atento ao horizonte, não entendeu se ali era o final da história. É isso? É esse o final da história? Perguntou ele, finalmente. Sim, esses reis realmente existiram, bem como as notáveis figuras que foram homenageadas. Existem documentos que dizem que essa decisão entre os reinos fora de fato tomada, e existem muitas gravuras de estátuas prontas. No entanto, aqui a história se perde e dá lugar a um mistério. Pois vejamos então, instigou o capitão, curioso em saber o que poderia haver de errado para que tão grande anomalia climática tomasse toda aquela região. Existem 2 versões da segunda parte da história, meu caro capitão, ponderou o solucionador. Devemos explorar as 2? Que a história seja contada por completo, meu senhor. Pois bem, a primeira, e para mim a mais verdadeira, se é que é possível afirmar isso, conta que, ao final da obra, grandes coroas de ouro maciço foram erguidas até o alto das cabeças das estátuas, para lá repousarem para todo o sempre. Porém não sem antes, respirou o solucionador, adotando uma entonação de mistério em sua voz, serem arduamente enceradas com a mais nobre e brilhante cera de abelhas. Em Meritron, e provavelmente em todo o mundo, para se ter uma ideia, meu caro capitão, não existem mais aquelas abelhas de Solária. Abelhas de Solária? Perguntou o navegador. Sim, abelhas mais antigas que as espécies conhecidas de hoje. Tinham quase o quádruplo do tamanho das atuais e eram comumente vistas ao nascer do sol. Daí o motivo de seu nome, completou o solucionador. No passado, elas foram catalogadas na floresta de Meritron, bem próximos à nascente do Rio Doce. Manuscritos de naturalistas antigos as descrevem como produtoras de uma espessa e viscosa cera extremamente doce. Inclusive, a espécie tinha como característica produzir tanta cera que suas colmeias ficavam inabitáveis e, consequentemente, eram abandonadas nas árvores para que novas fossem criadas. É um comportamento bem diferente das abelhas que conhecemos, concordou o capitão. Com o passar do tempo, por ação da chuva ou vento, continuou o solucionador tomando fôlego, essas colmeias despencavam das árvores e despedaçavam-se no solo. Eram inúmeras delas, e na época das cheias do Rio Doce, acabavam por atingir suas correntes. As águas do rio iam naturalmente extraindo a cera dos favos, e tamanha quantidade de cera, em determinadas épocas do ano, tais águas chegavam a ficar doce.
Daí a origem do nome Rio Doce? Interrompeu concluindo o capitão. Ele estava tão alegre que assemelhava-se a uma criança que acabara de receber um presente. Exatamente, exclamou o solucionador, prestigiando seu interlocutor. Toda essa cera fora utilizada, assim como, segundo essa lenda, também toda a cera do sul e do sudeste do meu reino, de Arpillion a Andiskai, tudo usado para punir as enormes coroas de ouro produzidas por ourives e artesãos de Vanir. O capitão arregalou os olhos espantados e o solucionador continuou. Ao se posicionar as colossais coroas na cabeça das estátuas, dizem que uma a uma, cada qual ao seu modo, alteraram o padrão dos ventos da região.